Olá, que a bênção de Deus em Jesus Cristo esteja sobre todos nós nesse dia. Sou o pastor Abraão Demétrios, pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil. E nesse dia estarei compartilhando com você a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo, conforme nos é apresentado no Evangelho de Mateus. Mateus, capítulo de número 16. A palavra do Senhor nos diz assim, no versículo 16. Respondeu Simão Pedro, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus estava aqui questionando os seus discípulos, perguntando, quem dizem o povo aí sobre quem eu sou, o que é que eles pensam acerca de mim. Uns estavam dizendo que Jesus era João Batista, outros Jeremias, e dizendo talvez ele é algum dos profetas. E Jesus diz, mas vocês, meus discípulos, vocês que estão caminhando comigo, vocês que foram escolhidos, o que é que vocês dizem? Então Pedro não se contém, Pedro não consegue ficar quieto, Pedro não consegue ficar ali caladinho. Ele responde, ele toma a voz ali pelos 12 e ele diz, tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. Que verdade tão maravilhosa, que verdade tão bendita. É muito mais do que um balbuciar de palavras, é muito mais do que um conhecimento intelectual, é muito mais do que a resposta de um catecismo, ainda que um catecismo seja algo muito importante, algo muito didático, algo que vai ajudar nos primeiros passos da fé, um catecismo, um credo, uma confissão de fé. Mas é algo muito mais importante do que um documento, é algo que vem do coração, é algo que vem da alma, e é isso que Cristo espera de nós. Cristo espera uma confissão que vem de dentro da alma, que vem do coração, e que muito mais do que isso, é algo que não é da parte do homem, não nasce a partir da vontade humana. Ela acontece sobretudo a partir da graça de Deus, a partir da ação e da intervenção de Deus na vida do homem. Por isso Jesus diz, então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado, você é mais do que feliz, Pedro, bem-aventurado, és Simão Bar-Jonas, e assim também todos quantos assim fazem essa profissão de fé com a alma, com o coração, com o interior da sua vida, o interior da sua alma, de que Jesus é o Cristo, que Ele é o Filho bendito de Deus, são bem-aventurados. É muito fácil chegar ao Evangelho e repetir com uma simples leitura aquilo que está sendo colocado aqui, dizendo, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas o dizer, de fato, com a alma, com o coração, é algo muito diferente. Por isso Jesus diz, bem-aventurado és Simão Bar-Jonas. Ele estava falando aqui com Pedro, e com essa expressão, Simão Bar-Jonas, é uma expressão que aponta para Pedro como sendo um homem comum, um homem simples, um homem como qualquer outro homem. Essa graça que manifestada, experimentada, vivenciada na vida de Pedro, é uma graça que todo homem pode experimentar. Todo homem em sua simplicidade. Não precisa ser uma pessoa de um nível intelectual elevado, ainda que pessoas assim também sejam alvo da graça e da misericórdia de Deus e da bondade de Deus. Mas uma pessoa simples, uma pessoa como qualquer outra, uma pessoa até desprovida de títulos. Inclusive o Evangelho alcança, em sua grande maioria, pessoas assim. Como diz o apóstolo Paulo, não são muitos os nobres entre vós, mas são pessoas simples que estão no meio da igreja. Há doutores também, mas em sua grande maioria pessoas simples, e Pedro é uma dessas pessoas, uma pessoa simples, uma pessoa comum, uma pessoa do povo. E Pedro faz essa confissão com o coração, essa confissão espiritual de que Jesus
é o Cristo, de que Ele é o Filho do Deus vivo. E Jesus diz: você é bem-aventurado, Pedro. Você é mais do que feliz. Veja, a verdadeira felicidade não está em coisas que nós possuímos, não está em realizar milagres, não está em expulsar demônios, ainda que isso possa acontecer na nossa vida, de sermos instrumento de Deus para que um milagre aconteça, para que pessoas sejam libertas das garras do demônio. Mas a verdadeira alegria está no conhecimento de Deus, em saber quem é Jesus Cristo, em ter um conhecimento com um coração que está ligado ao Senhor. Jesus diz: bem-aventurado, você é mais do que feliz, Pedro, porque não foi a carne nem o sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está no céu. Foi uma intervenção do alto, foi uma intervenção do céu, foi uma intervenção da graça de Deus, da bondade de Deus, do amor infinito de Deus. Foi uma manifestação do Deus que se importa com homens, mulheres, crianças, velhos, de todas as tribos, raça, povo e nação, em sua simplicidade, em sua pequenez. Deus se importa e Deus revela quem é o seu Filho. É bom ir para um seminário teológico e aprender grego e hebraico, e aprender as línguas e saber o desdobramento dos conhecimentos teológicos ao longo da história da igreja. Mas ainda que não tenhamos isso, uma simples leitura da palavra, um simples aproximar do Evangelho vai nos fazer poder ter essa compreensão da graça de Deus, essa compreensão de que Jesus, Ele é o Cristo, Ele é o Filho do Deus vivo. Nós podemos fazer isso pela fé, que é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Nós ouvimos a simples leitura do Evangelho, nós olhamos para a verdade do Evangelho, nós observamos o ministério de Cristo, tudo aquilo que Ele realizou, a sua obra, o seu ensino, a sua morte, a sua ressurreição. E nós somos levados pela graça de Deus, pela intervenção do alto em nossa vida, a concluir que Jesus, Ele é o Filho do Deus vivo, não é outra coisa. Ele é o Filho do Deus vivo, Ele é o Messias, Ele é o Salvador, Ele é o Senhor da igreja, Ele é o fundamento da igreja, Ele é aquele em quem nós precisamos estar alicerçados, porquanto Ele diz na continuação: também eu te digo, tu és Pedro, tu és uma pedrinha, tu és um fragmento de pedra. Assim, nós podemos observar no texto grego que tem esse trocadilho de palavras. Você é Pedro, uma pedrinha. É isso que significa a palavra usada para o nome Pedro. E sobre esta pedra, ou sobre essa rocha, aquilo que Pedro declarou e aquilo que Jesus está ali reafirmando, aprovando, sobre esta pedra, isto é, sobre mim mesmo, edificarei a minha igreja. Da igreja, o fundamento é Cristo, o alicerce é Cristo. Cristo é o fundamento da igreja, Cristo é o fundador da igreja, Cristo é quem sustenta a igreja, mantém a igreja e faz com que a igreja continue avançando. Por isso Ele diz: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja continua avançando, a igreja continua indo à frente, a igreja é vitoriosa contra as hostes do mal, contra o maligno. A igreja recebeu autoridade da parte de Cristo sobre principados e potestades para pisar serpentes e escorpiões. A igreja, ela permanece, mesmo diante de perseguição, mesmo diante de oposição por parte dos homens desse mundo, porque ela está sustentada em Jesus Cristo e é nele que a minha e a sua fé precisa estar sustentada, em Jesus Cristo. Que Deus abençoe a nossa vida, em nome de Jesus.